Olá, seres infinitos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar sobre como fazer uma pergunta para o tarô. Deixa eu baixar um pouquinho a música. Eu sempre acho que a música está num bom volume, na hora que eu começo a falar eu acho que ela está muito alta. Como fazer uma pergunta para o tarô, e eu vou falar também sobre o 10 de copas. Esse tema, como fazer uma pergunta para o tarô, eu vou direcionar ele de duas formas. Porque para quem está aprendendo a ler tarô, eu sinto que é um conteúdo importante, como explicar, né, como você deve fazer as perguntas, e também é uma forma de quem gosta de tarô, quem gosta de cartomancia, mas não lê, de fazer essa pergunta com mais clareza, com mais objetividade, ou sabendo que ela não vai vir tão clara, que é uma das coisas que eu vou falar, para a pessoa para a qual está fazendo a leitura para você. Esse é um tema que eu aprofundo mais no curso de tarô. Aqui eu vou dar uma passada sobre ele, porque a gente não tem muito tempo, mas no curso é mais profundo, você pode rever a aula, tudo. Se você quer saber sobre o curso, vai lá no link da bio, clica lá no botãozinho curso de tarô, se inscreve lá para ficar sabendo, porque vai ter uma promoção, vai ter uma surpresa. Não vou falar promoção, não, vou falar surpresa para quem se inscrever antes ali. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos para o assunto da nossa aula de hoje, do nosso encontro de hoje. E depois eu vou falar sobre o 10 de copas. Então vamos lá. Primeiro, como fazer a pergunta para o tarô? Primeiro a gente parte da ideia que a leitura, a resposta que vai aparecer ali, ela é condizente com a pergunta. Ela é equilibrada com a pergunta. O que isso quer dizer? Se você faz uma pergunta objetiva, que não seja de sim e não, sim ou não, uma pergunta objetiva, quero saber sobre isso porque está acontecendo isso. Você gera um contexto e faz a pergunta. A resposta vem muito mais clara, muito mais objetiva. Se você faz a pergunta de forma panorâmica, a resposta também vem panorâmica. Mas, se você fala para a pessoa para a qual você está sendo lido, né? Você está ali com um tarólogo na sua frente. Você é um leigo, você é um cliente e você está ali com um cartomante que vai ler para você. Se você dá um contexto para ele e faz a pergunta, eu quero saber sobre esse contexto de maneira geral, já não é tão geral, já não é tão panorâmico, porque ele tem ali, o tarô, o tarólogo tem uma base de informação para poder interpretar as cartas ali. Agora, a pergunta que eu acho que é ruim, que eu acho que não é que é ruim, mas que ela tende a trazer muito menos clareza, é quando o cliente não dá contexto nenhum e ele fala, eu quero saber sobre a minha vida. De que ponto? Porque eu pergunto isso, tá, mas tem alguma coisa específica na sua vida que você queira saber? Tem algum ponto que é relevante, que está acontecendo agora, que é importante você ter clareza? Não, eu quero saber de maneira geral. Eu expliquei, eu falei, olha, o melhor caminho é esse. Não, eu quero saber de maneira geral. Então, tá bom, eu faço a leitura de maneira geral. Eu, como tarólogo, assumindo a responsabilidade da interpretação das cartas, eu procuro, no momento da leitura, deixar livre, mas pedindo ali ou ficando um pouco mais atento para os pontos que são relevantes na vida daquela pessoa. Porque se eu deixo, eu fazia isso um pouco no começo, deixo livre, tá bom, a responsabilidade é dele, ele que assuma, arque com as responsabilidades. Aí vem uma leitura que eu não conseguia entender, não fazia sentido, porque aí eu lia a pessoa também, olha, não faz sentido isso pra mim, tô achando estranho, e pra mim também não fazia sentido, porque davam pontos muito divergentes dentro da leitura. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a direcionar para esse sentido, beleza, é panorâmica. Então me mostra o que é dentro dessa energia panorâmica, o que é relevante para o meu cliente que está ali na frente. Ou no caso, para mim, se eu estiver fazendo uma leitura panorâmica para mim. Eu faço ela já mais direcionada para mim. Mas, se de repente você está aprendendo a ler e você quer fazer uma mais panorâmica por X motivo, eu prefiro, até para o cliente, dar esse direcionamento. O que é relevante, de forma geral, que eu preciso saber neste momento? Você já disfarça esse geral com um pouco mais de base ali. E aí vem alguma coisa que é mais relevante. As cartas mostram ali um pouco mais de coerência
Acho que coerência é uma boa palavra. Porque você começa a entender ali qual é o rumo. Aí você começa a falar, você começa a ler, uma coisa vai linkando com a outra, você começa a ter clareza e você fala para a pessoa, faz sentido? A pessoa, nossa, olha, até que faz, porque vem um pouco para esse caminho. E tudo bem, quando você está aprendendo a ler tarô, né? Quando você está lendo para uma outra pessoa, tudo bem vir essa palavra, esse conjunto, essa frase, até que faz sentido. Porque lembra que a gente partiu de uma leitura mais panorâmica. Mesmo você dando aquele direcionamento que eu acabei de falar, ela ainda é uma pergunta panorâmica. Então a resposta também vai vir mais aberta, certo? A pergunta ideal. Como é a pergunta ideal? Ela é objetiva. Vamos dar um exemplo. O cliente dá um contexto, vamos falar sobre relacionamento. Então já fecha um pouco mais o campo, vamos falar sobre relacionamento. Qual é o contexto? Eu tô solteiro há, 5 anos, passo por vários relacionamentos muito curtos, de uma semana, um mês no máximo, nada vinga, nada consegue ir para frente, não consigo ter uma história. Esse ponto é um ponto que o tarólogo precisa ficar atento, porque a gente linka com o desejo da pessoa, porque ela quer saber essa energia por algum motivo. Então ela quer ter uma história. Então você linka naquilo. Porque eu não consigo ter uma história. Esses relacionamentos sempre terminam com a pessoa se distanciando de mim. E eu nunca consegui nem terminar um relacionamento. Então já parte de uma repulsa. Existe uma energia que expulsa essas pessoas aí, ou que não faça com que elas não permaneçam ali. Enfim. Nesse contexto aí eu tô... E o que você quer saber disso, né? Eu tô um pouco cansado disso, eu queria ter uma história, eu queria ter um relacionamento, eu queria ter algo um pouco mais concreto. E não entendo por que está acontecendo isso. E eu queria saber isso, por que eu não consigo me conectar com outra pessoa de uma forma mais longa, mais duradoura. Aí a gente vai para a leitura. Essa é uma pergunta mais objetiva. Por que eu não consigo fazer tal coisa? Ou uma outra pergunta mais interessante, mas uma pergunta interessante, o que eu preciso saber ou fazer para atingir X objetivo? Pensando ainda sobre relacionamento, eu acho que é uma pergunta mais panorâmica, mas que ela não é tão panorâmica, a gente partir, por exemplo, como é a minha energia de relacionamento? A gente entende ali, já num campo mais fechado, ela já não é tão abrangente, mais fechado sobre relacionamento, mas entendendo como é que é aquela energia e deixando vir à tona da forma como eu falei agora há pouco. O que é relevante deste momento que essa pessoa precisa saber sobre a energia dela? Porque o objetivo dela, 99,9% das vezes nos meus atendimentos, a pessoa pergunta, eu quero saber como é que está a minha energia de relacionamento. É porque ela está sozinha há um certo tempo, que é um bom tempo para ela, que isso vai ser diferente para cada um. E às vezes ela fica com medo de achar que ela vai ficar sozinha para sempre. Então, 99,9% das vezes, vem uma leitura falando, olha, você tende a não ficar sozinho, você tende a se conectar com alguém realmente, e isso precisa acontecer de X forma. Às vezes até vem já ali algum caminho, olha, para você poder se conectar com outras pessoas, porque essa energia de relacionamento, ela está na sua vida, ela está ali presente, está orbitando você, mas para você poder se conectar com ela, você precisa fazer X coisa, você precisa esperar mais um pouco, você precisa resgatar tal coisa. Aí vai depender da leitura ali. Às vezes vem mostrando que, olha, não existe aqui uma energia de relacionamento para você. Aqui vem mostrando que o seu foco é outro, que o seu foco tem que ser trabalho, relacionamento amoroso, eu estou querendo dizer. Que seu foco é trabalho, que o seu foco é se dedicar à família, que seu foco é você, que você não deve neste momento se conectar com outra pessoa. É interessante que algumas vezes quando traz essa leitura mostrando que amor, né, que relacionamento não é o foco, vem também dizendo que não é que ela não deve se conectar, mas que naquele momento o foco não é esse. Ela não tem que se preocupar com isso. E olha, mais estatísticas, né? 99% das vezes em que sai uma leitura, que a pessoa pergunta, eu queria saber como é que está a minha energia de relacionamento, mais ou menos por aí. Mostra lá que, olha, não existe essa energia agora para você.
o seu foco é outro. 99% das vezes as pessoas falam, é verdade. Eu acabei perguntando sobre isso porque me mandaram perguntar, porque eu me sentia um pouco pressionada para perguntar sobre isso, porque eu tô sempre sozinho, mas agora realmente eu não quero ter uma pessoa, eu quero fazer X coisa, eu quero me dedicar aos meus filhos, quero me dedicar ao meu trabalho, quero me dedicar a mim. Realmente agora não tem espaço para uma outra pessoa. Então ele já vem ali trazendo à superfície o que a pessoa quer saber e o que ela precisa saber, né? E principalmente coisas que eu já falei, que é o que a pessoa está preparada para saber. Eu não me lembro de ter uma leitura em que a pessoa perguntou sobre relacionamento e que apareceu que ela não ia se conectar com outra pessoa e que ela não estava preparada para ter aquela informação. Todas as vezes que eu me lembre, ela estava, faz sentido, não é o que eu quero realmente agora. E está tudo bem. Então, voltando para o tema, como fazer uma pergunta eficaz para o tarô? Partir de um contexto, dar uma história, dar uma base para o tarólogo é importante, e perguntas objetivas, que não sejam de sim e não. Eu evito muito perguntas de sim e não, porque elas parecem objetivas, mas elas não são. Elas têm ali um disfarce que, dentro de uma interpretação que traz uma certa subjetividade, pode ser muito enganosa. Então é perigoso ir para o sim ou não. Até porque já várias leituras que eu já fiz, apareceu o sim e o não. Aparece ali, olha, vou pegar o exemplo da uma leitura de relacionamento. Aparece ali que, olha, existe sim a energia de relacionamento, mas agora não é para você focar nisso. Então tinha os dois ali. Como é que eu vou falar só sim e não? Tanto é que quando uma pessoa fala, eu quero saber sobre a minha energia de conexão com X pessoa, porque ela quer saber, eu dedico energia para essa pessoa, né? Eu corro atrás dessa pessoa, ou deixo essa pessoa participar da minha vida. A gente poderia dizer que é uma resposta de sim ou não, mas na leitura a gente vai entender qual que é a qualidade dessa conexão, para ver se vale a pena, para ver se vai haver um desgaste muito grande seu e da outra pessoa para fazer essa conexão funcionar, para saber se ela vai ser uma conexão mais fluida, se vai ser mais difícil. Até porque nessa dificuldade, se tiver muitos desafios, para que haja essa boa conexão, a gente já percebe ali que não sei se vale a pena, né? Eu fico ali, tem tanto trabalho para você fazer, tem tanta coisa para você fazer para que isso dê certo, será que realmente vale a pena? Né? Para algumas pessoas vale, mas de novo, é um livre-arbítrio. A pessoa está ali, não, beleza, eu vou me matar de trabalhar, vou fazer isso para poder ter o dinheiro, para poder fazer isso, para poder ter tal coisa, para aí sim poder me encontrar com essa pessoa. Beleza, se você quer dedicar toda uma energia que vai destoar da sua sintonia com você mesmo, para que você possa se conectar com aquela pessoa, a gente está vendo aqui que não é bom você fazer isso se você quer, né? O que a gente pode fazer? O tarô só mostra qual é o caminho, quais são as energias que estão acontecendo ali. Indo ainda para a questão da pergunta, né? Eu acabei de fazer as lives sobre os naipes e eu sempre trago nos naipes a questão da saúde. E como formular uma pergunta de saúde, ela é muito importante, porque as perguntas mais genéricas que eu recebo são exatamente nesse campo. Eu dei o exemplo de relacionamento, mas no campo de saúde são as perguntas mais genéricas, por vários motivos. Que a pessoa não tem um problema específico ali. Ela quer saber realmente de forma geral, eu quero saber sobre a minha saúde, eu vou aproveitar que eu estou aqui, me fala aí sobre se tem algum problema. Vai nesse sentido. Outro, que às vezes ela tem esse problema, mas ela não quer bater de frente com ele, ela não quer falar sobre ele, porque às vezes falar sobre essa questão de saúde faz o trem ali, faz a questão da saúde se materializar e aparecer para ela, então ela não quer falar. Outras pessoas estão testando o tarô para ver, olha, eu tenho aqui uma coisinha, mas eu não sei se eu vou falar não. Ela não fala isso pra gente, né? Ela só pensa isso, eu não vou falar não, vamos ver se vem. Me fala aí de maneira geral se eu tenho algum problema no ombro, quer dizer, na vida, na parte de saúde. E aí, essas perguntas de teste são horríveis pra gente, porque é uma interpretação.
é como se a gente estivesse lendo um texto de uma outra língua em que a gente sabe bastante daquele idioma, mas a gente não sabe todas as palavras ali, e às vezes vai um pouco de interpretação, vai um pouco juntando uma coisa na outra. E se a pessoa faz uma pergunta de teste, pode ser ali que a gente consiga chegar e dar a resposta que ela está esperando, mas como parte de uma interpretação, às vezes fica ali uma lacuna, fica algum buraco ali, uma coisa que não liga direito e acaba não fazendo sentido. E aí o teste que essa pessoa está fazendo com a gente não funciona. E não é que ela deixa de funcionar, mas ela perde a credibilidade no que a gente está falando por de tudo o resto. Você acertou, você foi super objetivo em várias coisas. Aí naquele momentinho que ela te testou, descredibiliza. É que normalmente os testes, quando a pessoa faz esse teste, que eu acho horrível, que você não deve fazer isso, ela faz mais no começo, com essas perguntas mais abertas. E aí, se você está estudando o tarô e você quer aprender sobre o tarô, fica aí uma dica. Evite essas perguntas genéricas, evite essas perguntas abertas, orientando o cliente, falando, olha, se você perguntar aberto, o tarô vai te mostrar aberto. Se você perguntar de forma genérica, o tarô vai te responder de forma genérica. Você ainda quer seguir por esse caminho? Ah, quero. Porque olha, se a gente fizer essa leitura aberta, pode ser que eu tenha algumas dificuldades para interpretar e fique um pouco nebuloso, fique um pouco incerto o que eu estou falando. Você está me pagando para ter uma resposta incerta? Você não precisa falar desse jeito, tá? Você pode achar o seu jeito de falar aí. Você está me pagando para achar uma resposta, para ler uma resposta objetiva ou uma resposta incerta? E aí, eu quero uma coisa mais objetiva, então eu preciso também de uma pergunta mais objetiva. Ah, mas é que eu não sei perguntar. Lindo. Beleza. Tá ótimo. Parente sobre isso. Quando o cliente faz o agendamento comigo, e eu mando um texto explicando para ele como fazer a pergunta, qual é a importância dele parar um tempinho para pensar sobre a pergunta, para escrever sobre a pergunta. E quando eu começo o atendimento, eu falo, olha, se um cliente está fazendo atendimento comigo pela primeira vez, se eu explico que eu preciso de um contexto, se ele tiver dificuldade para fazer a pergunta, eu ajudo a fazer a pergunta. Porque acontece isso, às vezes um cliente pergunta de maneira genérica, pergunta de forma aberta, porque ele não sabe fazer a pergunta. E aí vai nosso papel, como oraculistas, explicar para ele, olha, me dá o contexto. Olha, a gente pode perguntar isso, a gente pode direcionar a pergunta para isso. Isso aqui talvez seja mais interessante. Um exemplo, vamos voltar a falar de relacionamento. A pessoa chega no atendimento e fala assim, eu estou saindo com 2 pessoas. E eu queria entender um pouco mais sobre a energia dessas 2 pessoas. Mas uma delas, eu já estou bem chateado, já estou bem triste, já estou pensando em nem ligar mais. Mas eu queria saber sobre as 2. Aí você já pode direcionar, olha, não é melhor já entender qual é a qualidade da pessoa que você está mais afim do que da outra, que você já está se desconectando? Porque às vezes o tempo corre. Né? Eu pelo menos quero que o cliente saia do atendimento com todas as respostas da melhor forma possível, com mais clareza possível. Mas às vezes uma quantidade excessiva de perguntas faz com que a gente precise correr no atendimento. Eu cobro dentro de um determinado tempo. Tem tarólogos que cobram por pergunta, independente do tempo, tem tarólogos que cobram por tempo minuto. Então, depende da forma como você trabalha. Eu quero que termine os 50 minutos do atendimento e o cliente tenha clareza sobre tudo. Só que tem que manter a qualidade da resposta. Não é para o cara chegar com 10 perguntas e eu ter que responder em 2 minutos, porque eu tenho tempo da tiragem, o tempo de interpretar, o tempo de conversar. E responder em 30 segundos tudo que ele precisa saber ali, porque vai sair uma resposta ruim, não vai ter essa qualidade. Então, precisa de um tempo ali para poder formular, entender. Então, se a gente diminui a quantidade de perguntas e faz perguntas com mais qualidade, com mais objetividade, ambos vão ganhar. Eu consigo fazer uma leitura com mais clareza, com mais tranquilidade, entregando uma resposta, uma interpretação melhor, e o cliente termina esse atendimento com mais informações, recebidas também com clareza, sem ter que ficar falando rápido para poder dar tempo de responder tudo que a pessoa precisa saber. Então, numa pergunta como essa, eu queria saber sobre essas 2 pessoas. Se o cliente fala, não, eu realmente quero saber sobre as 2, então tá bom, então vamos entender quais são essas 2 energias aí. E beleza, ele assumiu a responsabilidade
do tempo. Mas eu já procuro, dentro do atendimento, eu já dar uma economizada nesse tempo. Exatamente para poder dar uma resposta mais bonita, uma resposta mais completa para a pessoa. Vocês que estão acompanhando ao vivo, vocês têm alguma pergunta sobre como fazer pergunta? Se você estiver vendo isso gravado, porque eu vou deixar isso gravado, você pode deixar nos comentários que eu respondo depois. Então, beleza. Então, agora eu vou começar a falar sobre o 10 de copas. Essa carta aqui. Então, vamos lá. O 10 de copas. Primeira coisa é desmontar a carta e falar um pouquinho sobre o naipe. O naipe de copas é um naipe emocional. É um naipe que fala sobre as emoções, sobre os sentimentos. É um naipe que fala sobre a fluidez. E é que é muito pobre falar, é muito pouco falar, que ele é só sobre as emoções, sobre os sentimentos. Mas aqui, como o foco não é o naipe, se você quiser saber mais sobre isso, vê o vídeo em que eu falo sobre o naipe de copas, eu vou dar uma passada rápida por ele. Então eu vou falar um pouco da carta como se. Oi Bruce, se você quiser perguntar, pode perguntar aí. O 10, ele já é a carta final da sequência. E a gente parte, para poder chegar nesse entendimento, a gente parte lá do Ás de Copas, que é uma carta que fala sobre as emoções muito à flor da pele, sobre a paixão, sobre o exagero, sobre não saber lidar com os sentimentos que eles transbordam de nós. Quando a gente chega aqui no 10, a gente passou obviamente pelo 9, e o 9, eu estou falando do 9 para poder explicar o 10. O 9, perguntar sobre a energia da pessoa em relação a você é muito genérico? Não, não é não. É uma boa pergunta. Pode seguir esse caminho. É que, só para deixar claro para quem está vendo isso gravado, era sobre a aula de como fazer uma pergunta para o tarot. Então ela perguntou. Perguntar sobre a energia de uma pessoa em relação a você é muito genérico? Não, não é. É uma boa pergunta. Ela traz clareza, você entende a qualidade dessa energia. É uma boa pergunta, sim. Voltando para cá, mas se não ficou claro, quiser fazer outra pergunta, pode fazer aí. Então, depois do 9 de copas, o 9 de copas é uma carta que fala sobre maturidade. E que ele traz a energia assim, ó, beleza, eu vivenciei, eu vivi, eu tô aqui agora pronto, maduro, para seguir em frente. Seguiu em frente. O 10 de copas é uma carta que fala assim, eu posso continuar, eu continuo, na verdade. Porque aqui a gente vê uma família, né? A gente tem um casal aqui e duas crianças aqui. Ele continua. Só que essa energia de família representada aqui, ela já passou por várias coisas. Lembra que ela começou lá no Ás. Então, essa energia de sentimento, essa energia de emoção, ela já vivenciou muita coisa. Então ela chega aqui, no 10, vamos dizer assim, já calejada, já suja, já um pouco mais gatuna, já um pouco mais esperta, já mais sabendo como lidar. Sabe quando você termina um relacionamento, passa o tempo e aparece uma outra pessoa e você se sente pronto para aquele relacionamento porque você sente que você tem anticorpos do que você viveu? Você aprendeu com o relacionamento passado e você sente, não, beleza, eu posso entrar nesse porque se acontecer mais alguma coisa parecida com aquilo, eu vou saber lidar. É um pouco nesse sentido que eu falo das experiências vividas e que aqui no 10 já estão acumuladas. Então ele tem um pouco mais de malemolência para lidar com as emoções. Só que o 10 de copas, ele projeta essas emoções de uma maneira um pouco diferente. Ele projeta essas emoções no mundo à volta dele de uma maneira muito bonita, muito linda, muito perfeita. Mas ela não é tão perfeita assim.
Porque ele projeta para fora essas emoções numa estética, mostrando que o mundo é perfeito. Mas como ele já vivenciou muita coisa, ele já passou por muita coisa, dentro ele não é tão perfeito assim. Eu já vou trazer alguns exemplos práticos, tá? Alguns exemplos materiais. Dentro ele não é tão perfeito assim. Então essa carta, quando ela sai numa leitura, ela vem falando assim: olha, o mundo é perfeito, mas ele existe um véu. A hora que você levanta esse véu de perfeição, você vê que as coisas não são tão perfeitas assim. Elas não são ruins, mas elas não são perfeitas. Vamos dar um exemplo. Você tem sua família. Você tem seus pais, você tem seus filhos, você tem sua família, seu núcleo familiar. Você vive com eles há muito tempo. Você sabe todos os podres da sua família. Mas é uma família boa. Se dão bem, tem um bom convívio dentro de certos limites. Tudo está ali. Os problemas, todo mundo sabe lidar com os problemas. Não fala tal coisa porque tal pessoa se magoa. Faz isso porque senão a pessoa fica chateada. É uma máquina que funciona. Tem seus defeitos, mas tem suas qualidades, mas funciona. Beleza. Você sabe, você vê o negócio por dentro, você sabe como é que ele é. Chega alguém, um amigo, uma amiga, que vem almoçar na sua casa pela primeira vez e conhece a sua família. Almoça, todo mundo feliz, conversa, lindo. Aquele amigo, aquela amiga sai de lá e conversa com você depois. Nossa, que família linda que você tem. Seus pais super gentis, seus filhos super educados. Nossa, adoraria ter essa família. Que energia boa. Você olha para aquela pessoa e você fala: mano, você não sabe o que é isso. Você não sabe que trem louco é essa família. Mas por quê? Porque aquela pessoa está olhando para essa família por cima do véu. Você está olhando para essa família de dentro. Você sabe quais são as coisas que tem ali de problema. Né? Você sabe quais são os trem ruim que tem ali. O que colocou? Seria tipo: amar a família, mas conheço cada qual. seria mais ou menos isso. Porque essa pessoa que está vendo de fora, ela está vendo uma faceta. Assim também como essa pessoa que está vendo de fora, se ela chega num dia ruim da sua família, ela vai sair de lá falando: nossa, que família louca que você tem. Todo mundo se odeia, todo mundo brigando. E você, peraí, não é assim não. A gente se ama, a gente se fala todo dia, tem isso, isso, isso. Você vai falar dos pontos positivos dessa família também. É que essa carta, especificamente, ela está falando desse ponto de vista, de olhar para essa família Doriana. Não sei se vocês têm essa referência desse comercial, mas essa família, novela das 9, café da manhã, cheio de frutas, ali. Mas na hora que você olha por dentro, que você tira esse véu, você fala: esse trem não é assim não. E qual é a representação disso dentro de uma leitura? Porque essa carta ela não está falando necessariamente sobre a família. Ela vem falando sobre essa energia de que existe algo que aparentemente é perfeito, que aparentemente é bonito, mas na hora que você olha um pouco mais de perto, não é tão bonito assim. Não quer dizer que seja ruim, completamente ruim, mas que não é tão bonito assim. Então, só para quebrar um pouco essa imagem da família. A gente está fazendo uma leitura sobre trabalho. A pessoa, surgiu uma vaga de trabalho, me chamaram, já fiz a entrevista, me mandaram lá para assinar o contrato, mas eu queria saber como é que é essa energia desse trabalho. E sai essa carta, junto com várias outras, mas falando sobre ela. Qual é a interpretação que a gente pode levar? Que é um trabalho bom, que você vai se dar bem, que há uma possibilidade de crescimento, mas não estão te contando tudo que tem de problema não. Pode ser que quando você entra, e tudo depende do conjunto de cartas, do contexto, né, que a gente falou da pergunta agora há pouco, pode ser que o seu chefe seja um mala, pode ser que tenha muita burocracia dentro do trabalho, pode ser que o ambiente seja um pouco pesado, pode ser que você tenha mais trabalho do que você imagina. Não são coisas muito ruins, mas são coisas que não batem muito com a sua expectativa naquele momento. Você consegue conviver, você consegue crescer, você consegue lidar com tudo isso, mas tem uns espinhos aqui, né? Tem uma uva passa nesse arroz aqui. Eu que não ligo, eu sei que tem muita gente que não gosta, então é só brincadeira. Mas você percebe ali que tem alguma coisa que não é
tão perfeita assim. Deixa eu ver outro exemplo para quebrar um pouco do exemplo da família. Uma viagem, eu vou viajar no final do ano, fazer uma viagem grande e queria saber como é que vai ser a energia dessa viagem. Sai essa carta mostrando, olha, vai dar tudo certo, só que pode ser que o voo atrase um pouco, pode ser que você chegue no hotel que você reservou e o hotel não seja tão bonito como nas fotos. São coisas que não é que vão dar completamente errado. Talvez elas nem deem errado, mas elas não vão ser tão bonitas como a sua expectativa. Por isso que eu falei lá atrás que é uma carta que fala sobre já estar calejado. Porque quando você se deparar com essa expectativa não cumprida, você não vai entrar em desespero. Você vai, puta, não é do jeito que eu queria, não é do jeito que eu pensei, não é do jeito que me falaram. Tá bom, vamos embora. Então, você já vivenciou isso. Você não vai ficar lamentando, você não vai entrar na energia de ai meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, se eu tivesse feito um 7 de copas lá atrás. Você vai, não, beleza. É isso que temos. Bora pra frente, mas tem uma consciência sobre o processo ali. O que será que significa essas duas crianças brincando de criança? Me chamou a atenção. Como a gente está indo para algo novo, essas crianças elas podem trazer a representação disso, do antigo, da vivência, da experiência, indo para o novo. É uma carta que traz uma certa ação. É uma boa pergunta isso, Lara. Porque ela pode estar direcionando para esse novo, de algo que você já vivenciou, que você já tem experiência, que aquele calejado que eu falei, mas para se deparar com essas crianças que talvez sejam um pouco birrentas, lindas, mas talvez sejam um pouco manhosas, talvez tenham ali as suas peculiaridades que façam esse ambiente, né, de arco-íris, de espaço aberto, de felicidade, não ser tão gostoso assim. Certo? Ótima pergunta. Vocês têm mais alguma pergunta sobre o 10 de copas? Se você está vendo isso gravado, se quiser deixar o seu comentário ou deixar sua pergunta aí, pode deixar. Então beleza, então eu vou encerrar agora. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas, foram ótimas perguntas, as colocações que vocês fizeram sobre a família. E é isso. Fiquem bem, boa noite para vocês. Até mais. Tchau.